Olá, buscador da super saúde. Você deve estar estranhando a maneira que eu fiz essa live, que estou fazendo essa live hoje. Eu quero abordar um tema que é importante que eu use o computador. Eu quero falar sobre aquele artigo da revista Veja que foi publicado essa semana que, no mínimo, é um crime contra a saúde. Eu tenho recebido vários e-mails de muitos participantes. Doutor, como é que você explica isso? E a culpa disso é a Veja que tem uma aparente credibilidade imerecida. Vamos entender passo a passo o que aconteceu. Aqui tem a dieta, a Veja publicou agora, dia 16, nessa última vez, dieta low carb acelera o envelhecimento, relata o estudo. E aqui ela vai descrevendo tudo e aparece aqui. Uma das pesquisadoras é uma brasileira, professora da Universidade de Minas Gerais, chamada Viviane Alves, professora de microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, coautora do trabalho, publicado na reputada revista científica americana Current Biology. É assustador, porque contraria dezenas de milhares de artigos científicos dizendo o contrário. Óbvio que eu fui atrás disso aqui. E daí eu fui lá na Current Biology. Não tem artigo dessa pesquisadora. Tem um excelente artigo aqui que foi publicado em fevereiro. Nós estamos em setembro. E esse artigo dela, essa comunicação dela é de março. A Veja está atrasada. E aqui fala sobre um excelente artigo sobre proteínas intracelulares, mas não fala desse artigo. Estranho, né, gente? Então, eu fui ali na página do Somos da Universidade Federal. E aí eu peguei aqui a professora Viviane Souza Alves, a fotografia dela, produção bibliográfica, artigo científico. Não fala nesse artigo. Interessante, né? Não fala. Mas daí eu continuei pesquisando. Eu fui aqui na página do ResearchGate, que é uma página de pesquisadores científicos. Aqui está Viviane da Silva Alves. Vamos ver os trabalhos apresentados por ela. Aqui embaixo. Itens de pesquisa, 27 itens de pesquisa. Fala aquele artigo de fevereiro que está na Current, mas não fala esse artigo. Pô, como é que eu vou estudar isso? E eu continuei pesquisando. Achei. Universidade Federal de Minas Gerais. E o que diz aqui? É um comunicado para a imprensa. Aqueles comunicados que são feitos pela parte de assessoria de imprensa para dizer, então já que a única coisa que eu posso estudar é esse artigo, esse famoso artigo da Veja, fui estudar. Opa, para aí. Proteína em excesso pode acelerar o envelhecimento. Tá, mas onde é que fala do carboidrato? Vamos procurar aqui. Falar blá, 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 blá. A análise da dieta em vermes, ela usou os vermes chamados Cenoabitis elegans. C. elegans. Esse verme é um vermezinho de 1 milímetro. Ele é muito pesquisado porque ele tem uma vida útil de 20 dias. Então, quem estuda longevidade faz experiências genéticas, experiências de alimentação, experiências de estilo com esse verme, porque em 20 dias ele morre. Então, não precisa esperar que nem um camundongo, sei lá quanto tempo, vários meses e tal. Então, o que eles... Vejam os resultados da pesquisa. A análise da dieta em vermes foi uma das 3 etapas da pesquisa que contou ainda com estudos de células humanas na Austrália e na Inglaterra. Os resultados divulgados na revista científica Current Biology. Pá, e aqui tem um link, eu fui lá, vamos ver o que é isso aqui. Olha o que apareceu. Nada. O próprio artigo, a própria comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais citou a revista e deu o link e aparece isso. Eu vou traduzir para vocês. A regulação da fase de alongamento da síntese de proteína aumenta a precisão da tradução e modula a vida útil. É um tema muito... Não é para nós no dia a dia, mas é muito importante, porque ele mexe
com o enovelamento da proteína intracelular. Quanto mais enovelada, mais envelhecida ela é. Não fala! O próprio link cita. Vamos voltar aqui para o artigo. Tá. Os resultados indicam que a ingestão exagerada de alimentos proteicos, como carnes, ovos, leite, derivados, pode provocar um envelhecimento precoce e doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. De acordo com a Viviane, não é necessário alarde. Alimentos com proteína devem ser ingeridos. O importante é compreender o seu limite, que varia de organismo para organismo. Vocês viram falar em qualquer coisa de carboidrato? Absolutamente não! E de onde é que a gente tirou isso? Esse artigo aqui foi publicado, olha aqui, ó, 20 de março de 2019. E depois aqui foi atualizado em 13 de junho. E a revista em setembro. Por que eles demoraram tanto tempo? Será que existe matéria comprada? Será que essa grande onda de low carb, que as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais espertas, as que têm mais lógica, estão aderindo, será que já está começando a prejudicar a indústria alimentícia? E será que isso também não está prejudicando a indústria farmacêutica, porque as pessoas estão curando pressão alta, estão curando diabetes, estão emagrecendo, estão curando esteatose hepática, estão curando doenças? A alimentação não é a única coisa que cura, mas a alimentação low carb tem curado. E isso está na literatura internacional. Por falar em literatura internacional, eu me lembrei agora quando eu estava estudando, porque eu queria trazer para vocês um conceito muito forte, para que não deixe menor dúvida. Eu coloquei todos os links desse artigo na descrição desse vídeo. Você vai poder ler, estudar o que eu estudei, seguir esse caminho que eu segui. E daí eu me lembrei que uma das médicas pesquisadoras mais famosas do mundo, doutora Cynthia Cannon, guarde o nome dela, doutora Cynthia Cannon, pesquisadora de longevidade, de envelhecimento, da Universidade da Califórnia, tida e cotada para ganhar o Prêmio Nobel de Medicina nos próximos anos. Há vários anos, ela vem fazendo parte da lista dos indicados para o Prêmio Nobel de Medicina. E essa pesquisadora trabalha com o mesmo verme. É o C. elegans. Eu não sei totalmente o que é o C ali. Ali está escrito. É Cenoabiditis elegans. Todo mundo cita sempre o C. elegans. E eu fui pesquisar o trabalho dela. Ela tem 67 trabalhos falando sobre pesquisa com esse verme. E ela fez uma descoberta poderosa. Deixa eu achar aqui o link dessa descoberta. Aqui não é. Aqui foi publicado pelo Meio Online. Pode os carboidratos da dieta fazer vocês viver mais? Olha só o que ela diz. Eu tenho aqui traduzido o artigo dela. Pode, ao cortar os carboidratos da sua dieta, fazer você viver mais? O Daily Mail é uma revista que traz informações científicas, apesar de não ser uma revista científica. Ela traduz a informação científica numa linguagem para nós podermos entender. É uma afirmação extraordinária, mas o cientista diz que você pode prolongar a sua vida e manter a forma durante toda a velhice apenas por uma mudança de dieta que muda seu gene da juventude. Ela estudou lá um gene da juventude. Sua pesquisa sobre envelhecimento descobriu que os carboidratos que ingerimos de bananas e batatas ao pão, massa, biscoito e bolos afetam diretamente 2 genes da elegans que regem a juventude e a longevidade. Esse gene, esse verme, ele dura 20 dias, que eu falei. Chega aos 18 dias, ele está todo molengão, quase, e com 20 dias ele morre. E a professora Cannon, da Califórnia, que já falei, ao momento que ela trabalhou os genes para eles poderem viver 40 dias. Ela fez um trabalho genético. E deu para esses vermes
trabalhados geneticamente, que estavam vivendo 40 dias, deu carboidrato. E ela mostrou que o amortecimento dos germes tiveram um efeito dramático e eles voltaram a morrer com menos de 20 dias. Vocês podem ler o artigo, eu vou publicar para vocês. Ela relacionou que o gene que controla a insulina está ligado a um outro gene como energia da vida. Quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre a insulina como o maior fator causador de doença. A medicina tradicional aceita que a insulina possa ser até 25. No ProSer, programa que eu trabalho, nós não queremos que a insulina desça para 3. Porque insulina alta é inflamação. Inflamação gera todas as doenças. Talvez seja esse um dos grandes fatores que todos os participantes do ProSer conseguem curar suas doenças, conseguem emagrecer e nunca mais engordar. Mas vai mais longe, deixa eu ver o que ela diz aqui que eu assinalei. Para testar isso, no ano passado, ela acrescentou uma pequena quantidade de glicose à dieta normal de alguns de seus vermes que tiveram seus genes projetados para que eles vivam mais tempo uma vida. O efeito foi notável, a glicose açucarada bloqueou os genes da juventude e eles perderam a maior parte dos ganhos de saúde. Viveram menos que um verme normal de 20 dias. Aí, é um artigo grande, vários autores comentam. O professor Jeff Holly, especializado em fatores de crescimento, diz assim: em níveis de insulina de fato suscitadas, desencadeadas por alto consumo de carboidrato, poderia ser o que conecta muito de nossos grandes assassinos. A investigação está na fase inicial, a insulina provoca um aumento da produção de colesterol no fígado. Aquilo que eu venho dizendo aqui na internet várias vezes. Aqui tem um outro, o Dr. Green-Hepper. Todos nós devemos estar tentando cortar carboidratos para reduzir o nosso nível de insulina. Não há como negar o avanço extraordinário do trabalho da doutora Kenyon. Ela merece o prêmio Nobel por sua descoberta sobre o envelhecimento, disse o Dr. David James, do Instituto de Envelhecimento Saudável da University College de Londres. O papel exato da insulina em envelhecimento é uma área promissora e fascinante. É isso que nós estamos falando aqui. Quem me ouve já há muito tempo sabe que eu fico dizendo isso. E quem aplica a dieta low carb sabe que o corpo responde super bem. E aqui eu assinalei uma afirmação da professora Cynthia Kenyon. Os carboidratos, especialmente os refinados como açúcar, produz muita insulina extra. Ela tem mantido a ingestão de muito baixo desde que eu descobri isso. Eu cortei tudo, amido, batatas, macarrão, arroz, pão, macarrão, de novo macarrão. Em vez disso eu tenho saladas, mas sem molho doce, lotes de azeite e nozes, toneladas de vegetais verdes, juntamente com queijo, frango e ovos. Eu vou ter um hambúrguer sem pão e peixe, sem massa ou batatas fritas. Eu como alguma fruta todos os dias, mas não muito. E quase nenhum alimento processado. Ou seja, as indústrias não ganham um tostão com ela. Eu fico longe de doces, com exceção do chocolate 80%. Nós aqui no Brasil temos 85%. Vocês devem estar perguntando assim, por quê? Bom, porque a Veja faz essa manipulação mentirosa, mais que mentirosa, criminosa, de um artigo que fala em dieta hiperproteica, levando para dieta low carb. Por quê? Por quê? Vamos explicar um pouquinho mais. Eu defendo. Mas defendo não porque eu descobri isso. Eu defendo porque eu estudo isso e milhares de artigos mostram que a dieta low carb aumenta a vida, aumenta a saúde, aumenta a longevidade, aumenta a produtividade, aumenta a energia, principalmente a energia mental. Tá, mas como é que funciona isso da dieta hiperproteica que a professora Viviane falou? Vamos explicar para vocês. Existem 3 macronutrientes.
alimentos que o corpo utiliza: o carboidrato, a proteína e a gordura. Existem gorduras essenciais, ou seja, o corpo não produz, tem que comer. Existem aminoácidos essenciais que vêm da proteína, o corpo não produz, tem que comer. E não existe carboidrato essencial. Se não comer nada de carboidrato, como o esquimó que mora lá no Ártico, o corpo produz todos os carboidratos necessários. Então vamos imaginar que você, que ainda come carboidrato, que não está até hoje preocupado com a sua longevidade, comeu mais carboidrato, demais carboidrato. O que acontece? O teu corpo, o carboidrato é transformado em glicose. A glicose sobrando, que não é utilizada, é levada pela insulina para o fígado. O fígado transforma a insulina em colesterol e triglicerídeo, gorduras, e deposita as gorduras no espaço adequado, ou nas vísceras, gordura visceral, ou no tecido subcutâneo. Então, aí começa a ficar os problemas. Segundo, tá, mas você vai comer proteína. Proteína se transforma em aminoácido. Os aminoácidos entram para o sangue e são fundamentais para fazer a reparação das células, são fundamentais para todas as células que estão sofrendo, fundamentais para fazer síntese proteica, fundamentais para tudo. Mas se você comeu proteína demais, o que acontece? Não tem lugar para depositar aminoácido. Então, o corpo manda os aminoácidos para o fígado transforma em glicose. Como está sobrando glicose também, pega essa glicose que ele transformou e transforma em gordura e manda para os depósitos. E daí você come gordura demais, excesso de gordura. O que acontece? O corpo Se o teu corpo for que nem o meu, que sabe transformar a gordura em energia, ele vai utilizar a gordura para fazer energia para o dia a dia. Mas se o teu corpo for que nem a maioria das pessoas que não sabe mais, que perdeu a habilidade de transformar a gordura em energia e só usa o carboidrato em energia, toda a gordura que você comer já tem carboidrato sobrando, ela vai direto para o depósito. E aqui você se deu conta de uma coisa? Aonde que o corpo, e nesses milhões e milhões de anos do processo evolutivo, desde 3 bilhões de anos atrás, quando nós juntamos duas células e começou a formar seres multicelulares como nós somos, o que ele usa para armazenar energia? Só a gordura. Então, meus amigos, a gordura não deve ser tão ruim assim. Eu como mais proteína que eu preciso. Ao comer mais proteína que eu preciso, porque eu quero que não falte nada de aminoácidos essenciais, então eu como um pouco a mais, sabendo que esse pouco a mais vai para o fígado, vai ser transformado em glicose e depois em gordura. Como gordura à vontade. Mas eu estava falando da proteína. Eu nunca defendi uma dieta hiperproteica. Uma dieta um pouquinho a mais é comer 5% a mais, 10% a mais. Não há problema nenhum. Uma dieta hiperproteica, erradamente. O que fez a Veja? Isso tinha uma lógica. Se a dieta hiperproteica faz mal, então as pessoas vão comer, na verdade, vão comer mais carboidrato para compensar, para não comer a dieta hiperproteica. E daí eles inventaram assim, sem nenhuma base na comunicação oficial da Universidade de Minas Gerais, que o trabalho falava sobre dieta low carb. Porque eles partiram do pressuposto que quem faz uma dieta low carb come muita proteína. Foi esse o raciocínio que eles fizeram. Não! Eu como muita gordura, como proteína, sim, mas como muita gordura. E mais uma coisa, meus amigos. Qualquer pessoa que perdeu a dependência do carboidrato não come tanto quanto quem tem dependência do carboidrato. Eu faço todos os dias um jejum intermitente.
fico das 6, 8, 9 horas da noite até o meio-dia sem comer nada. E vou para a academia às 11 fazendo exercício. Não sinto falta de energia, porque meu corpo ele trabalha com o metabolismo lipídico, assim que trabalha com o metabolismo do carboidrato. E eu como nessa janela de alimentação, entre meio-dia, 1 hora, e 6 e 7, 8 horas da noite no máximo que eu como a quantidade menor que eu comia antes. E quem come carboidrato não consegue ficar isso. Então, nunca faça jejum se você não tiver o corpo adaptado para usar gordura. Ok, meus amigos? Eu acho que ficou bem claro para vocês o criminoso artigo feito pela Veja. Não vá atrás dos grandes órgãos de imprensa. Eles não têm compromisso conosco, eles têm compromisso com o seu lucro. E o que dá lucro para a Veja? O anúncio. E quem é que faz o anúncio? As grandes indústrias. Eles não têm compromisso com a verdade. Basta ver esse artigo. Eles têm apenas compromisso com a sua lucratividade. Por isso que eles até comentaram esse artigo bem depois, porque chegou lá sei lá, não vamos entrar não sei, daqui a pouco eu vou receber um processo da Veja por estar colocando aqui. Meus amigos, espero que você tenha acreditado. Eu vou deixar todos os links desses artigos que eu falei disponível na descrição desse vídeo para que você possa seguir toda essa linha de raciocínio. E aqui eu tinha separado para mostrar para vocês aqui o que é que eu uso. Essa aqui é a pirâmide de alimentação do Procer. Aqui na parte verde são os carboidratos ótimos. Coco, abacate, sementes oleaginosas. Proteínas e gorduras. Está verde, pode comer à vontade. Aqui nos carboidratos saudáveis estão as raízes e tubérculos, frutas de primeira escolha, tipo morangos, etc. E as demais frutas. Depois nós temos carboidratos prejudiciais, arroz, feijão. Depois nós temos carboidratos venenosos, glúten, todo o mel, muito doce, as farinhas, aveia, todas as farinhas. Pense não em querer viver mais. Eu vou viver mais por consequência do meu estilo de vida atual. Pense em viver melhor agora, ter mais energia, ter menos doença, ter menos problema e diminua sensivelmente o uso de carboidrato. Um grande abraço e uma super saúde para você.